Paz. Hoje à noite nós temos a ceia do Senhor. Então, por favor, todos venham para participar da ceia. O culto de ceia é um dos cultos mais importantes. Para mim, é o culto mais importante do mês, que é o culto que a gente vai participar da mesa do nosso Deus. Escola Bíblica Dominical, para mim, é essencial no crescimento da igreja, é essencial no crescimento pessoal e espiritual de cada crente, essencial para o crescimento em unidade e em concordância. Porque é aqui que nós tiramos as nossas dúvidas. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, às vezes, nós precisamos fazer alinhamentos teológicos. Nós temos que alinhar o nosso coração e a nossa mente com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Aqui em Oséias 4, capítulo 4, um capítulo muito interessante, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Três coisas estavam faltando aqui: verdade, benignidade e conhecimento de Deus na terra. Por isso, só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, e nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. E o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então essa palavra de Deus é uma palavra para Judá e Israel, porque o reino de Judá, o reino de Israel, é um reino só, embora tenham se dividido. Essas nações foram escolhidas para serem sacerdotes de Deus na terra, diante das outras nações. Só que o povo estava rejeitando o conhecimento. Então era como se tivesse ali uma briga entre o povo e o sacerdote. O sacerdote estava falando o que o povo precisava entender, mas o povo não queria atender aquilo que o sacerdote estava falando. Quarta-feira eu pretendo dar um estudo para a igreja sobre o santo e o profano. Eu quero esclarecer algumas coisas com a igreja sobre algumas coisas muito interessantes relacionadas ao altar da igreja, como as coisas devem ser conduzidas dentro da casa de Deus, porque eu vejo que existe uma dúvida e hoje existe uma grande confusão no meio evangélico. Se você pega o capítulo de Ezequiel, vou te dar os endereços, se você quiser depois chegar na tua casa e ler, porque eu quero que você venha cheio de dúvidas mesmo aqui na quarta-feira, porque eu quero matar as suas dúvidas, né? Eu quero tirar as suas dúvidas com base no quê? Na palavra. Você pega o livro do profeta Ezequiel, o que o profeta Ezequiel está tratando ali? Se você ver lá, tem até um tema, né? A malícia do povo, a falta de entendimento do povo, a ignorância do povo. O que aconteceu com Israel, irmãos? Depois do rei Salomão, o reino foi dividido em reino do sul e reino do norte. O filho de Salomão, Reoboão, ele começou a oprimir o povo com impostos, com cargas tributárias pesadas, e houve uma revolta. Dessa revolta surgiu Jeroboão, um homem muito bem visto pelo povo, um homem de influência, e Jeroboão levou com ele 10 tribos de Israel nessa revolta, e ficaram com Roboão 2 tribos de Israel. A partir dali houve um cisma, houve uma divisão. O que aconteceu com Jeroboão? Ele ficou com a maior parte do povo de Israel. Só que o culto, o lugar de adoração estava onde? Nos domínios de Roboão. Qual foi a ideia de Jeroboão? Uma ideia magnífica. Vou levantar altares em Betel. Daí surgiu os samaritanos, né? Por isso que judeu e samaritano tem uma guerra. Aí Jeroboão ele institui um culto paralelo. Entenda isso, culto paralelo. Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. O que é um culto paralelo? Aí naquele momento ele estabelece sacerdotes para adorar no templo que não eram levitas.
O Senhor lá em Ezequiel, ele chama de estrangeiros, pessoas que ele não escolheu, pessoas que ele não nomeou, pessoas que ele não designou para aquilo. Só que Jeroboão não queria nem saber, porque os interesses dele eram políticos. Ele queria ter o povo com ele, porque se o povo começasse a ir lá para o Reino do Sul adorar, ele perderia o controle sobre o povo. Então ele designou pessoas qualquer, né? Pessoas qualquer. Agora vocês serão sacerdotes, vocês vão ministrar. E eles começaram a ministrar. E aí, irmãos, profeta Ezequiel, Deus toma o profeta Ezequiel com autoridade e fala: ó, tudo errado, está tudo errado, né? Vocês estão misturando o santo com o profano, e vocês precisam julgar as coisas segundo os meus juízos, segundo as minhas leis. E isso, irmãos, a gente precisa entender. Deus tem juízos, Deus tem leis que eram aplicadas de forma contextual no Velho Testamento, que são aplicadas no Novo Testamento de forma contextual dentro da Nova Aliança. E nós precisamos entender o que são princípios, o que são costumes, o que prevalece, o que não prevalece. Mas eu vou pegar duas palavras que a Carol e o Larson falaram na aula que eles estavam ministrando aqui, porque aparentemente estou distante, mas eu estou ouvindo tudo. Carol, ela disse aqui uma coisa, ela estava lendo ali, ela falou assim: porque os discípulos eram proibidos, eles não podiam fazer a obra de Deus, sem a presença contínua do Espírito Santo. Os discípulos não podiam fazer a obra de Deus sem a presença contínua do Espírito Santo. Ela leu aqui, né? Eu estava observando de lá a leitura. O Larson agora há pouco falou aqui: por que Deus levanta presbíteros e pastores na igreja? Para guardar doutrinariamente a igreja. Então cada um tem uma unção, cada um tem um direcionamento. A minha unção como pastor é diferente da sua, né? Senão todos nós seríamos pastores. Então a minha função como pastor é doutrinar a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não é minha, ela é de Cristo. Então algumas coisas nós precisamos entender. Todos têm o Espírito Santo? Eu já vou deixar algumas perguntas no ar. Quem tem o Espírito Santo? A obra de Deus é feita só pelo homem ou pelo Espírito Santo? O homem precisa do Espírito Santo? Começa por aí, né? Então nós temos que entender determinadas situações, porque, irmãos, existe um espírito terrível que está atuando hoje no meio do arraial do Deus, chama-se espírito do engano. Quantos já ouviram falar do espírito do engano? Ele é um espírito específico, né? O espírito do engano. Aonde tem engano, irmãos, tudo que acontece é enganoso, até manifestações sobrenaturais de poder, tudo acontece debaixo da ação do espírito do engano. Então nós temos que entender a verdade, nós temos que entender a verdade bíblica, o que a palavra de Deus diz acerca de como se conduz o trabalho dele, né? De como se conduzem os ministérios da igreja dele, né? Então são vários ministérios: ministério de adoração, ministério da palavra, ministério do ensino. Qualquer pessoa lá do mundo do cenário artístico, político, artístico, pode vir aqui porque é uma pessoa que tem uma fama, uma capacidade, um talento, um dom, e pode servir a Deus. Vocês vão me responder, né? Então nós precisamos ter discernimento, porque a igreja hoje ela está vivendo um momento decisivo na terra. São os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então é necessário que haja heresia, é necessário que hajam, vamos dizer assim, situações de engano, para que a verdade seja estabelecida, porque a verdade muitas vezes ela só é chamada à existência quando ela precisa confrontar o engano. Então é necessário que o engano apareça para que a verdade seja ministrada, para que a verdade seja estudada, trazida de volta, garimpada, né? E trazida para o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque falta o que, irmãos? Entendimento. Qual que é a minha função como pastor? É trazer entendimento para você. O texto diz que tem duas categorias de gente de Deus:
os que erram por falta de entendimento e os que erram porque rejeitam o conhecimento. Aquele que erra por falta de entendimento é que fala: puxa, eu não sabia, agora eu estou sabendo, eu estava errando, eu não tinha conhecimento. Esse é um tipo de crente. Qual é o outro tipo de crente? É aquele que você prova por A mais B que ele não está certo, mas ele fala: mas eu não concordo, eu prefiro agir desse jeito. Aí é um problema desse crente. A minha função é passar entendimento, para que você não seja destruído, para que você não perca a sua posição de sacerdócio diante de Deus. Porque no Novo Testamento todos nós somos reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo agora habita em nós. Nós somos a casa, nós somos a morada. O Santo dos Santos está onde? Dentro de você. Você parou para pensar nisso? Aquele lugar santíssimo que só o sumo sacerdote entrava, agora é você. Você é o Santo dos Santos, você é o sacerdote, você é o profeta, você é o rei, porque em Cristo tudo foi humanizado. Entenda essa palavra, tudo foi humanizado. Ou seja, a gente pensa assim: ah, não estou debaixo da graça, agora está mais fácil. Não está não, irmão. Não é porque você está debaixo da graça que aparentemente a coisa ficou mais leve. Se a gente parar para pensar, o peso ficou maior, porque o que era circunstancial, o que era predial, né? Agora tudo foi humanizado, tudo foi colocado sobre os ombros do ser humano, tudo está sobre nós, e nós precisamos entender, né, essa humanização do sagrado, essa humanização do sacerdócio, essa humanização, irmãos, do ministério profético, de todos os ministérios. Eles estão em nós, eles estão na nossa vida, né? Então eu tenho uma responsabilidade com esta igreja, com esse povo, com esse aprisco do Senhor, né? Então os dons são diversos. Você sabia que dom não quer dizer que você realmente está em obediência a Deus? Uma pessoa pode ter dom, pode estar sendo até usado por Deus nos dons, está em pecado. Pode, porque os dons são irrevogáveis. Deus não tira o dom de você quando você peca. Já imaginou? Pequei, aí Deus vai lá e arranca o dom. Me arrependi, aí Deus vai lá e põe o dom de volta. Não é assim, irmãos. O dom Deus te deu, está dado. A Carol fez uma pergunta: como que eu posso me encher do Espírito Santo? Existem duas vertentes. Você pode se encher do poder, uma questão de busca. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. A pessoa pode ser tão apaixonada pelos dons e querer tanto, e jejuar, e orar, e buscar, e Deus fala: toma aí. Só que ela pode não ser cheia de Deus no entendimento, porque ela tem o dom, mas ela não tem entendimento. E eu já vi isso acontecer. A pessoa tem o dom, é usada por Deus, mas não tem entendimento. O correto é a gente se encher de Deus por completo, irmãos. Eu preciso do dom, eu quero o dom, buscar o dom, mas eu tenho que me encher do entendimento para saber o que eu vou fazer com aquele dom. Exemplo disso é a igreja de Corinto. O povo tinha dom a dar com pau. O povo tinha todos os dons, mas eles não tinham o que, irmãos? Não tinha entendimento. Por que foi escrito 2 cartas para Corinto? E se você for analisar a história bíblica dos manuscritos, foram escritas 3 cartas para Corinto, uma se extraviou. Mas tudo doutrinário, porque o povo tinha dom, o povo falava em línguas, o povo tinha dom de profecia, o povo tinha dom de cura, tinha dom de tudo, mas estava o filho dormindo com a mulher do pai. Você consegue entender essas coisas? Dentro da igreja, tem lá uma história, um relato, né? O apóstolo Paulo dizendo: ó, esse aí está dormindo com a mulher do pai dele, quer dizer, não era a mãe dele, era a madrasta, mas o filho estava lá passando a perna no pai. E o apóstolo Paulo falou: tire o imoral, tire este imoral, entregue o corpo dele a Satanás, para que a alma possa ser salva. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Exclua ele da comunhão da igreja, para ele não influenciar a igreja a imoralidade, e deixa ele lá fora, ele vai ser tratado. Quem sabe depois de passar pelo sofrimento, pela dor que Satanás vai produzir na vida dele, quem sabe a alma dele, ele se arrependa e volte. Então, irmãos,
A igreja de Corinto tinha dom, tinha poder, mas não tinha entendimento. O que me preocupa hoje, sinceridade, irmãos, é a falta de entendimento da igreja. O que é mais importante? O que é mais importante? Eu ser cheio dos dons ou eu ser cheio do caráter de Deus? O que é mais importante? Os dons do Espírito Santo ou o fruto do Espírito Santo? O que é mais importante? O que vai determinar a minha salvação? Você já parou para pensar que pode ter gente que está no altar pregando o Evangelho? Eu e a Débora estamos conversando sobre isso na cozinha ali agora há pouco. Pode ter gente no altar pregando o Evangelho, e pessoas serão salvas através da pregação daquela pessoa, e a pessoa que está pregando ali pode perder a salvação. Por quê? Porque ela não está vivendo em obediência à palavra, porque muitas vezes o que ela está fazendo ali não está de acordo com a palavra de Deus, porque no final, irmãos, nós seremos julgados pela nossa obediência à palavra, Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Faz o que, irmãos? A vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que entender essas coisas, porque senão nós seremos enganados, O espírito do engano está aí fora, e a função do diabo é tentar enganar você. E aí, eu como pastor fico muito triste se um membro dessa igreja for enganado, porque o que eu vou pensar? Eu não estou ensinando, eu não estou fazendo o meu papel, Não estou fazendo do jeito certo. Então nós precisamos voltar às Escrituras. O que vai determinar quem nós somos diante de Deus é diferente de ser usado por Deus. Ser usado por Deus é uma coisa, ser de Deus é outra. O bom é sermos as duas coisas, é você ser de Deus e ao mesmo tempo ser usado por Deus. Isso é perfeito, é aí que nós temos que chegar. Mas eu não posso querer ser usado por Deus e não ser de Deus, Aí tem uma situação, ou ser de Deus e não estar sendo usado por Deus também é um problema, Então nós temos que entender essas questões. Então, queridos, eu estou deixando só uma pincelada aqui, porque o meu coração pastoral, eu tenho uma vontade muito grande de ensinar, eu tenho uma vontade muito grande de destrinchar, eu tenho prazer em fazer isso. Eu não faço isso por peso, eu não faço isso por obrigação, eu faço isso por prazer de ensinar. E hoje à noite é ceia, o meu coração, eu gostaria de pregar outras situações relacionadas à doutrina da igreja, mas hoje à noite eu não vou poder fazer isso, porque é ceia, Ceia a gente tem que entrar numa outra, vou usar a linguagem de vocês, uma outra vibe espiritual aí. Nós temos que ir para uma outra direção, exaltar o Cristo, exaltar o Senhor Jesus. Tudo tem que ser voltado para Ele, Ele é a causa da ceia, é por Ele que nós estamos aqui. Então a ceia, a pregação pastoral, tudo tem que ser voltado para Jesus. Mas nós precisamos conversar, sobre questões doutrinárias nesse tempo, sim, porque é um tempo que está acontecendo muitas coisas, muitas situações diferentes dentro da igreja, e nós precisamos debater sobre elas, falar sobre elas, tá certo? Vamos ficar em pé nesse momento.